Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso TD sobre a lei de Coulomb. Estamos agora na questão número 7, já quase finalizando o nosso TD. Vamos fazer a leitura e resolvê-la, ok? Bom, a questão número 7 do nosso TD diz o seguinte: duas cargas elétricas mais Q e mais 4Q estão fixas sobre o eixo X, respectivamente nas posições X igual a 0 metro e X igual a 1 metro. Uma terceira carga é posicionada entre as duas, sobre o eixo X, tal que se encontra em equilíbrio eletrostático. Qual é a posição dessa terceira carga em metros? Então, essa questão aqui envolve um pouco mais de raciocínio. Aqui a gente tem que considerar que há um equilíbrio de forças e, portanto, essa terceira carga ela está em equilíbrio eletrostático para a gente poder resolver essa questão aqui. Então, vamos montar um esquema, rever o que ele está dizendo novamente e resolvê-la por fim. Bom, a questão diz o seguinte, esse seria o esquema da questão. Existem duas cargas, uma mais Q e uma outra mais 4Q. Elas estão sobre o eixo X, esse aqui é o eixo X. Sendo que a primeira carga se encontra na posição 0, 0 metro, e a segunda carga, que eu chamei de 2, a segunda carga, encontra-se na posição 1 metro. Portanto, a distância entre a carga Q e a carga mais 4Q é de exatamente 1 metro a distância entre elas duas. Acontece que há uma terceira carga colocada entre essas duas cargas, de modo que ela está em equilíbrio. O fato dela estar em equilíbrio, aliás, essas duas cargas, a carga 4Q e a Q, elas são fixas, ou seja, elas não se movimentam, elas estão fixas. Já essa carga que está entre elas duas, essa carga que eu chamei de Q', repare que essa é Q, essa é 4Q e essa aqui é Q'. Bom, essa carga Q', ela pode se movimentar ao longo do eixo X, só que ela está em equilíbrio, de modo que ela nem vai para um lugar e nem vai em direção à carga Q e nem vai em direção à carga mais 4Q. Pois ela está em equilíbrio eletrostático, de modo que a interação que ela tem com a carga 4Q, essa interação aqui, que a gente pode chamar de uma força 2, que é a interação entre a carga Q' e a carga mais 4Q, é igual à força que está tendo com a carga Q. Há uma interação entre essa carga e a carga Q, e há uma interação entre essa carga e a carga mais 4Q. De modo que essas duas interações, ou essas duas forças, elas são iguais. De modo que se Q' estiver sendo atraído para mais 4Q, essa intensidade de atração é igual à força com que está sendo atraído com a carga mais Q. Então, de modo que, se for uma força de atração, essa força F2 é igual a essa força F1 aqui. Ó. Se for de repulsão, é a mesma coisa. A força com que a carga 4Q empurra a Q' nessa direção é a mesma com que a carga Q' está sendo empurrada devido à interação com a carga aqui. De tal modo que essa carga, quando o enunciado da questão diz que ela está em equilíbrio eletrostático, vamos concluir que essa força F2, que é a interação dessa carga com essa, é igual à interação dessa carga com essa, ou seja, a força F1. De modo que a força F1 é igual à força F2, ok? Essa interação é igual a essa interação, de modo que essa carga Q', ela está em equilíbrio. Bom, a força F1, que é a interação entre essa carga e Q', ela é dada por a constante, o produto da carga Q' com Q, então Q vezes Q', dividido pela distância, essa distância entre a carga
Q mais Q e Q'. Essa distância a gente vai chamar de distância 1, devido à força 1. Já a distância entre a Q' e a mais 4Q, vamos chamar de distância 2, que é essa distância aqui. Se a gente separar, passar uma normal aqui, essa é a distância D2 e essa aqui é a distância 1. Tudo bem? Então, a força F1, que é a interação entre a carga mais Q e Q', vai ser a constante, o produto das duas cargas, dividido pela distância, que nesse caso D1, ao quadrado. Igual. Agora, a interação entre essa carga e essa mais 4 aqui, ou seja, essa força F2, que essa F2 aqui vai ser a constante, vezes o produto das cargas, nesse caso, a 4Q, vezes a nossa Q', que é essa aqui, ó, o produto dessas duas cargas, dividido pela distância entre essas duas cargas, que nesse caso D2, ao quadrado. Tudo bem? Note que de um lado você tem K e do outro lado tem K. Então, portanto, ele se cancela. Também isso se aplica a Q e desse lado também tem Q. E desse lado também tem Q' e do outro lado também tem Q'. De modo que ficou só um 4 desse lado e aqui ficou 1, porque todos eles foram cancelados. Então, essa igualdade vai ficar assim, ó, 1 dividido pela distância 1 ao quadrado, igual, desse lado aqui ficou apenas o 4, a distância 2 ao quadrado. Tudo bem? Nessa equação, D1 e D2 pode ser calculado tirando a raiz quadrada dos dois lados. Eu posso tirar a raiz quadrada desse lado, contanto que eu tire a raiz quadrada também desse outro lado. Tudo bem? Tirando a raiz quadrada dessa razão, fica assim. Vou trazer para cá. Então, vai ficar 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de D ao quadrado, D1 ao quadrado, perdão, vai ser apenas D1. Esse quadrado vai se cancelar com o radical. Desse outro lado, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de D2 ao quadrado vai ficar apenas D2. De modo que aqui a gente pode concluir que D2, multiplicando meio pelos extremos, esse vezes 1 e esse vezes 2, a gente pode concluir que D2 é igual a 2 vezes D1. Essa informação ela é importante para a gente concluir a distância. Bom, a nossa questão ela faz um pedido. Ela pede o seguinte: qual é a distância da coordenada 0, aqui, ó, voltando aqui, qual é a distância em que iremos posicionar a carga Q' de modo que esse equilíbrio eletrostático se estabeleça, ou seja, ele quer saber o valor de D1 a partir do zero, qual é essa distância que a gente vai colocar no eixo X para que essa carga Q' ela fique em equilíbrio. Portanto, se a gente achar o valor de D1, que é a distância a partir do zero, vamos achar a coordenada nesse eixo X que a questão nos pede. Sabemos que D1 mais D2 é exatamente 1 metro. Se você perceber, D1 mais D2 é igual a 1 metro. Porque a distância D1 é a distância daqui até Q' até 4Q. E essa distância toda aqui é exatamente 1 metro. Portanto, D1 mais D2 é igual a 1 metro. Então, temos aqui, trazendo para cá, se D1 mais D2 é igual a 1 metro, e se D2 é 2 vezes D1, então temos D1 mais, ao invés de D2, vamos substituir por 2 vezes D1,
igual a 1. Bom, D1 mais 2 vezes D1 dá um valor de 3D1 igual a 1. D1, portanto, é 1/3. Passando esse 3 dividindo, de metro. Logo, encontramos a distância D1, que corresponde exatamente à coordenada que buscamos e que a questão está nos pedindo para calcular. D1 corresponde, voltando na nossa questão aqui, ó, no nosso esquema, D1 corresponde do valor 0 até onde está aquelinha, D1. Ó. Então, essa coordenadazinha aqui é a que a gente achou. E ela corresponde a x igual a 1/3 de metro. E é essa nossa coordenada da nossa questão. Ok? Então, a gente usou o equilíbrio de força, já que essa terceira carga ela estava em equilíbrio eletrostático. A gente usou o equilíbrio das forças, substituiu a força 1, que era a interação da carga Q com a Q', isso igualamos com a força, que era a interação da Q' com a 4Q. De modo que essa Q' ela estava em equilíbrio, nem ia para um lado, nem ia para o outro, ela estava em equilíbrio eletrostático. Então, aí concluímos que a força F1, que é essa interação, é igual à força F2, que era a interação dessas duas cargas. Substituindo o que tínhamos, achamos uma relação entre as distâncias. Essa relação entre as distâncias substituímos, já que sabíamos que as duas distâncias davam o valor unitário de 1 metro. E assim, finalmente, achamos o valor de D1, que corresponde exatamente à coordenada no eixo X que estávamos buscando, ok? Espero que você tenha acompanhado aí. Essa foi a nossa questão número 7, ela exige um pouco mais de trabalho, mas se você olhar com calma vai conseguir entendê-la, beleza? Até o nosso próximo encontro. Valeu!